E aí, tá tudo ok? Eu andei pensando no vídeo que eu fiz ontem. Eu não deixei de reparar que houve até um comentário de uma pessoa. Desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que comentou, mas eu acho que é até antiético falar. Eu ontem falei sobre Deus e acerca do agnosticismo que eu havia pronunciado. Eu devo estabelecer o seguinte, e eu acredito que todo mundo tem esse dever como pessoa. Seja sincero consigo mesmo. Eu admiti que eu não tenho conclusões dos estudos que eu tirei, que eu não tenho conclusão nenhuma a tirar sobre aquilo que eu tenho estudado. Os argumentos, alguns argumentos são muito fortes. Os argumentos dos descrentes são muito fortes. Os argumentos dos crentes também são, mas os crentes, poucos, dentre os crentes, poucos têm argumentação verdadeira. O que é um pouco triste, né? Sou um pouco triste. O que eu tenho percebido é que o meu desenrolar do meu falatório pode ter ficado um pouco difícil de ser entendido, apesar de eu seguir o roteiro. O roteiro que eu sigo é uma coisa bem aberta, né? Tem dois pontos que a pessoa colocou assim. Você disse no começo do vídeo, Everton, que você conhece Deus. Explique para mim. O... No começo do vídeo, eu ia até cortar essa parte para não dar duplo sentido, para não dar uma ambiguidade para a pessoa que estiver escutando o vídeo, né? Mas quando eu falei conhecer Deus, eu quis falar no sentido de ter acesso à crença, tá? Eu usei o termo, um termo equivocado, tá bom? Ninguém conhece Deus. Quando uma pessoa usa esse argumento de estar muito certo sobre Deus, eu até digo, sim, mas você não conhece Deus. Não tem como conhecer Deus, né? E eu terminei usando essa palavra, essa frase. Acho que costume de ouvir também, tá? O meu recado é seja honesto consigo mesmo. Se você tem dúvida, admita que não sabe. Admitir que não sabe é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Eu não conheço, eu não sei, eu não me considero conhecedor de todas as religiões. E eu acho que o trabalho de descobrir a certa é impossível, porque a religião não se baseia no tangível, não se baseia em algo verificável. A religião é inverificável, né? Então, o que eu posso ao menos falar é buscar uma opinião própria. Mas a minha opinião não vale nada, cara. Opinião não fundada não vale nada. O que realmente vale alguma coisa, o que realmente vale alguma coisa é quando sua opinião é fundamentada. Então é isso aí. Busquem ter uma opinião. Ah, eu sou de tal igreja, tal. Mas reflita sobre a sua crença também. No meu vídeo também eu falei que leis humanas e leis naturais são coisas bem diferentes, que não podem ser colocadas no mesmo patamar.
na minha opinião particular, porque e também não pode ser comparadas, mas existe um motivo. Os religiosos colocam o seguinte: alguns dizem que se existem legisladores para as leis humanas, então deve existir um legislador para a lei da natureza. Não é verdade? Só que isso caracteriza uma espécie de falácia do consequente. O que é isso? Ah, existe o Criador faz existir a criatura. Então, se existe criatura é porque tem um Criador. Isso é a falácia do consequente. Isso é uma falácia do consequente. Se você for prestar atenção. Outra falácia do consequente. O pintor faz uma imagem. Então, toda imagem é feita por um pintor. É uma falácia. Então, toda estátua é feita por um escultor. Não necessariamente toda estátua precisa de um escultor. O Cristo Redentor é uma estátua. Ninguém foi lá e fez a mão, né? Então, é uma falácia do consequente. Tá? Eu percebi que, pelo meu estudo de engenharia, a gente vai tendo mais estudos sobre o que é ciência, o que é engenharia, essa diferenciação. E isso também influencia, se o estudante de engenharia for reparar, isso influencia na sua visão de ciência e vai influenciar na sua visão religiosa também, se ele deixar. Por quê? Porque você vai aprendendo o método científico. Você vai aprendendo. Você também vai aprendendo sobre leis científicas. Você aprende sobre hipótese. Você aprende sobre teorema, lei, método descritivo, método experimental, método clínico. Então a gente vai aprendendo isso. À medida que a gente aprende um método científico, aquele método, obviamente, vai ficando mais claro. O porquê da sua existência vai ficando mais claro, né? Então vou falar sobre a lei. A lei do homem é uma coisa escrita por um legislador. Vou fazer uma comparação aqui. Havia um Moisés, o Moisés veio lá e escreveu mais de 600 leis, ou ditou 600 leis para aquele povo hebreu. Se aquele povo hebreu dissesse assim: não acreditamos em Moisés, não, para nós Moisés não é legal, não é algo que nós reconhecemos, Moisés não terá influência de lei. A lei mosaica só terá influência, só será lei como efeito de lei, função de lei, se a pessoa reconhecer a lei. Assim é toda a lei humana, inclusive os 10 mandamentos. Apesar de que a maioria deles são leis universais, mas as duas primeiras leis não são universais. Por incrível que pareça, eu não vejo. Porque as duas leis têm uma relação com o Deus cristão. Então, por elas terem relação, a pessoa que não acredita no Deus judaico-cristão também não seguirá essas duas leis, obviamente. Então, as duas primeiras leis já não são universais, tá? A lei da natureza, o que é? Em ciência, as leis naturais são repetições
que se observa em determinados fenômenos. As coisas caem. O cair é uma repetição. O fato de tudo cair, sempre que eu jogar uma coisa cai. Então implica que existe uma lei, as coisas caem. Se você pegar um fio eletricamente carregado, você verá que através desse fio passará uma corrente elétrica, um caminho de elétrons. Existe uma lei ali. É uma lei de condutância dos metais. Dando um certo exemplo, não é muito no meu assunto atual, né? Mas é isso mesmo. Então, a lei da natureza, ela é uma repetição. Ela é um evento de causa e efeito. Então, a lei da natureza não é uma coisa assim legislada. Ela está ali. Ela já foi ali. Eu não preciso reconhecer a lei da natureza. Eu não preciso reconhecer. Ela acontece. Ela é natural. Ela já acontece. Independente da minha vontade. A lei humana, se o povo brasileiro disser assim, não reconhecemos a lei, essa lei. Agora, se a maioria reconhece ou não adianta nada, né? Tem que ver isso também. Mas não reconhecemos tal lei, tal pessoa. Essa lei pode ser retirada. Só para terminar. Então, a lei humana e a lei natural, ela é bem diferente. Isso daí foi um argumento que eu vejo muita gente falar, que as leis precisam de um legislador, tá? Mas é aquela história. Quando a ciência ela enxerga a lei natural, ela apenas está falando de algo que vai se repetir. Um evento que será provavelmente, muito provavelmente previsto. Muito provavelmente, quando eu jogar... Melei minha camisa. Quando eu jogar algo no chão, ele vai cair, muito provavelmente. Pode ser que não, pode ser que eu jogue um balão de hélio, faça assim no balão, né? Impulsione para baixo até, e ele não caia porque o hélio é menos denso que o ar e ele pode subir. Mas ali já é outra lei da natureza, que o que é menos denso tende a ficar por cima do mais denso em relação à força da gravidade, a fonte da força da gravidade, né? O menos denso fica mais distante da fonte da força, né? Então isso também é uma lei. Então a lei da natureza nada mais é do que uma lei de repetição e, por ser uma repetição, previsão também, né? Por isso que alguns preveem até terremotos, né, abalos sísmicos. Alguns buscam prever isso. Chuva, colisão de asteroide, rota de asteroide. Então isso é tudo maré, né? Então são as leis da natureza. As leis da natureza são para previsão. Você não consegue prever um assassinato com a lei humana. Não é assim. É uma lei que age no passado e é incerta, né? É algo incerto. Se bem que são coisas completamente diferentes. A lei humana e a natural são completamente diferentes. Na verdade, o sentido de lei é completamente diferente.
o sentido da lei aí é muito distinto. Então, como eu havia falado, a lei humana precisa de um legislador. A lei natural, ela não tem assinatura, ela só existe prova que ela haja. A única coisa que eu vejo a ciência dizer é a existência dessa lei e como ela atua, por que meios elas atuam, as leis da natureza, quais são os meios de atuação, as formas de atuação das leis naturais. Então, até aqui é isso que eu posso falar. Então, a lei natural não necessariamente necessita de um legislador. Era esse argumento que eu estava combatendo, tá? Naquele dia. Às vezes eu perco, eu vou fazer um desabafo. Às vezes eu perco o foco, mas é porque eu penso muito, sou muito pensativo. Aí no meio de uma argumentação, eu puxo outro. Eu sempre fui assim. E às vezes eu esqueço de defender o que eu tinha começado, tá? Isso pode acontecer mais vezes. E o fato de eu roteirizar o vídeo, esse vídeo não é roteirizado. Mas o fato, ó, já fiz de novo. O fato de eu roteirizar o vídeo já é para auxiliar nisso aí. Nessa minha mente, né, que ela não dá continuidade a alguns pensamentos. Eu tendo a parar um pensamento na metade ou falo mais devagar do que eu penso. Eu acho que eu falo mais devagar do que eu penso. Eu acho que é assim. Por isso que eu falo lento. Minha fala é um pouco lenta. Então é isso aí. Um abraço para você. Espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa. Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu não sou um cara muito estudioso. Não sou um cara que lê pra caramba. Mas eu busco aprender na medida que eu posso. Tá bom? E é isso aí. Falou. É. Ou então toda estátua é feita por um. Toda estátua é feita. Eu esqueci que faz estátua. Vou cortar essa parte.